Isso não deveria acontecer com nenhum jornalista estrangeiro, seja ele de esquerda ou de direita. E vamos falar sobre isso, pessoal. O caso aqui do jornalista Sérgio Tavares, né, um português que foi retido aí por algumas horas ao chegar em São Paulo para filmar aí os eventos do dia 25 de fevereiro de 2024. E eu acho que isso é uma vergonha muito grande para o Brasil. A gente tem que deixar de lado essa questão de time organizado de político, tá? Mesmo você que é de esquerda, tem que entender que isso não se faz. E mesmo que fosse no governo Bolsonaro, isso também seria errado. E de fato não aconteceu, né, diga-se de passagem. Mas também não aconteceu nem no governo Temer, nem no governo Dilma ou no Lula de antes, né? No governo dele, né, do ano 2002 até 2010 também não aconteceu. Então, assim, é um precedente perigoso aí para o Brasil, né? Isso pode repercutir muito mal internacionalmente, ainda mais aí somado às recentes falas aí do Lula, né, em relação a Israel, né? Então, é sobre isso e mais que eu quero falar aqui nesse vídeo, né? A princípio, pessoal, estamos aqui na Coreia do Sul por mais uns dias, e se você também quer trabalhar de forma remota, tem um grupo no WhatsApp aqui embaixo, tá? E eu estou falando de trabalho, tá? Isso não é pirâmide, não é maracutaia, mas é trabalho mesmo de verdade que te possibilita ter essa liberdade de viajar ou ficar na sua cidade, perto da sua família, e também se proteger um pouco mais aí de todo esse circo político que nós vemos no Brasil, né? Se algum político maluco destruir a sua cidade, como já aconteceu com muitas cidades no Brasil, você pode aí ir para um bairro melhor, para uma cidade melhor ou para outro lugar através do trabalho remoto que te dá essa chance, né? Infelizmente o trabalho tradicional é um pouco mais complicado você se mudar e se proteger desses problemas políticos do Brasil. Bem, pessoal, vocês já devem ter visto aqui no canal um tempo atrás, eu já conversei com o Sérgio Tavares, tem um vídeo nosso aqui no canal, e a gente até fazer mais vídeos, né, quando eu estava em Portugal há algumas semanas, né, mas houve um desencontro, eu estava no Porto, ele estava em Lisboa, mas vai ficar para a próxima. E o que me preocupa é a questão do crime de opinião, o cara ser retido no aeroporto para prestar depoimento sobre o que ele acha do Brasil, o que ele disse ou sobre o que ele pensa, né? E isso é que é muito errado. E a gente já começa aqui vendo a primeira fake news da UOL, claro, né? O pessoal aí que diz que fake news é uma exclusividade da direita precisa rever urgentemente aí os conceitos, tá? Dá uma visitinha na página Choquei também. Visita como é o nome do cara que rima com Danone, Janones, esse aí também. Aí você vai ver o que é fake news de verdade, né? Se bem que soa contraditório, fake news de verdade. Mas olha aí, a UOL disse que é devido ao visto de trabalho dele. Mentira! Mentira descarada, mentira. Tá? Não tem nada a ver com isso. E ainda coloca lá blogueiro português para tentar dar uma diminuída no cara, né? Mentira, pessoal. Se o Sérgio tivesse trabalhando aí para uma empresa brasileira, um canal brasileiro que está o remunerando, né, em território brasileiro, aí sim ele precisaria de um visto de trabalho. Mas não é esse o caso. Tá? Não é esse o caso. Então, do mesmo jeito que eu estou aqui na Coreia do Sul agora, fazendo vídeos, e eu não estou trabalhando aqui, certo? A imigração me pergunta o que eu ia fazer aqui, eu sou youtuber, tá, dane-se. Então não tem essa, tá? Isso é mentira. O cara foi interrogado aí pelas opiniões dele. Isso é que é muito preocupante. Não aconteceu em governos anteriores, tá? Então, essa é a primeira preocupação, a opinião da pessoa, né? Ser questionada pela opinião que ela tem. Uma coisa interessante, pessoal, é que o PT, ele era bombardeado lá em 2013, 2016, né? Lula, a Dilma, até a Globo falava das maracutaias do PT. Teve até um filme de comédia, eu não lembro o nome, cara, mas aquele cara lá que ficou milionário e torrou todo o dinheiro, acho que foi o filme número 3, vocês vão saber aqui nos comentários. Mas enfim, acho que foi produzido pela Globo, se eu não me engano. E nessa época eles tiraram sarro da Dilma lá no filme, e de alguns políticos do PT, então, tipo, era normal. Até o pessoal da época, os influenciadores da época, Castanhari, Felipe Neto lá em 2016, os caras detonavam o PT. E ninguém era censurado, ninguém ia preso, ninguém era barrado no aeroporto, né? Ninguém era taxado como espalhador de fake news por falar das maracutaias do PT, né? Então, assim, o que aconteceu? É isso que eu acho bizarro. E muitas dessas pessoas, né, Castanhari, Felipe Neto e tal, e muitos parentes seus que detonavam o PT lá em 2013, 2016, hoje defendem o PT como se fosse a mãe deles, né? E, cara, é bizarro o que conseguiram fazer com o brasileiro.
Então, para ver assim, o quanto que o problema não é só o PT, mas esse novo PT, né? Porque o de antes, cara, você podia, pelo menos a gente podia ir lá protestar, brigar, falar sem ser taxado de espalhador de fake news da extrema direita. Né? Era normal, não tinha essa coisa de direita ou esquerda, naquelas manifestações de 2013, 2016, não tinha esse papo de esquerda, direita. Cara, tava todo mundo unido ali, todo mundo contra as maracutaias aí do governo, era o povo contra toda essa corrupção que existia. Né? Mas então, uma coisa que o pessoal aí da direita tem que ver hoje é que é o PT 2.0 que está sendo o problema, e que ele é como se fosse... Há duas coisas aqui, imagine um monstro, sei lá, imagine um Godzilla destruindo tudo e ele tá com uma arma, uma lança. Essa lança que ele tá usando é que é o PT. Então assim, você acabar com a lança ou se livrar, ou sei lá, ele pode trocar de arma no futuro, como já trocou no passado, mas você ainda tem o Godzilla, tá? Isso, o que tá pior, o que tá por trás, o sistema por trás ali, que tá usando o PT como a arma do momento. Né? Então, isso é que deve ser considerado. Né? Quem é de esquerda talvez vai ter uma dificuldade aí de admitir, né, que o maior problema não era o Bolsonaro, né? Não dá para cair num falso equivalente, mas isso que deve ser reconhecido, né? Que o sistema vigente que nós temos agora, né, é que está usando aí como arma para atingir seus objetivos, não só no Brasil, mas isso faz parte de uma agenda global, né, que tá aí caiu na conveniência, né? Eles precisavam tirar o Bolsonaro e para isso tirar o Lula da cadeia, agora estão usando aí o PT como uma arma temporária para conseguir essas metas, né? Então, não é mais o Lulinha, paz e amor de antes, né? Muito pelo contrário, agora tá bem diferente. Bem, deixa eu colocar aqui o Sérgio Tavares um pouquinho aqui para vocês. Eu sei porque é que me fizeram isto. Eu estava sinalizado e queriam-me, acima de tudo, apertar, dar uma apertadela, que é como quem diz, vê lá o que é que vens aqui fazer, não levantes muita onda. O que não esperavam é que eu tivesse uma onda de solidariedade tão grande por parte daqui da comunidade brasileira, por parte de altos quadros daqui da comunidade brasileira, que logo saíram em minha defesa, incluindo o próprio Jair Bolsonaro, e, portanto, saiu-lhes pior a emenda do que o soneto. Porquê? Porque não só eu fiz na mesma o meu trabalho todo, como ainda por cima quadripliquei as minhas redes sociais todas e saio daqui com muito mais capacidade de informação. E se eu já incomodava, porque fiz reportagens no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suécia quando o mundo estava fechado, nas revoltas dos agricultores por toda a Europa, que a imprensa toda esconde, agora a minha mensagem vai chegar ainda a 4 vezes mais gente. Obrigado pela detenção de ontem ilegal que me fizeram. Pois é, né? Você vê que é um lado do espectro político, né, ajudando o outro. No caso, o lado mais radical, né, do espectro político. Bolsonaro, quando falou as besteiras que ele falou lá da gripezinha, né, num sou coveiro, e daí também ajudou aí o Lula a voltar. Né, e o Nando Moura vai falar mais disso, né, mas ele cai na falácia do falso equivalente e diz que é a mesma coisa. Eu acho que não. E agora, de novo, a gente tem aí esses exageros, só que a diferença agora é que assim, Bolsonaro não tinha com ele a Suprema Corte a favor dele e não tinha a mídia tradicional. Né? Então era muito mais fácil bater no Bolsonaro. Como também era fácil bater no PT de 2013, porque você tinha lá, a Suprema Corte era neutra, e você tinha lá uma mídia que também, a Globo falava das maracutaias do PT. Né? De fato, em 2017, se eu não me engano, quando o pessoal do MST invadiu lá Cara, eu não lembro qual prédio público foi em Brasília, mas foi algo similar ao 8 de janeiro. E a Globo falou que era um ato antidemocrático contra o PT. Imagine isso, né? Parece que nunca aconteceu, parece que é uma realidade paralela, mas isso aconteceu há alguns anos. Então, essa é a diferença, né? O Bolsonaro sim falou besteira, mas as besteiras que ele falou, elas acabam ganhando uma repercussão muito maior porque ele tinha toda a mídia contra ele. Enquanto que o Lula falou besteiras infinitamente maiores que as do Bolsonaro, só que tem a Globo, né, para omitir ou para relativizar e para passar pano em tudo isso. Né? Por exemplo, cara, fale o que quiser das falas do Bolsonaro, gripezinha, não sou coveiro, e daí, chega de mimimi. Mas, cara, nada se compara com o que o Lula falou sobre Israel e Hamas, né? Comparando, insultando aí as vítimas do Holocausto, e ainda, né, desenterraram aí a frase dele, onde ele de fato elogiava lá o bigodinho da Alemanha, né? E tipo assim, você não vai ver isso na Globo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que isso só piora a reputação internacional do Brasil, né? Porque isso aqui teve uma repercussão em outros países. As falas do Lula mais ainda, né,
Agora, isso aqui, de um país democrático, interrogar, questionar um jornalista, cara, isso é meio bizarro. Isso, assim, não é típico do Brasil, porque assim, o Brasil, fale o que quiser, tem uns problemas com a violência, a corrupção que a gente sempre teve, mas internacionalmente era sempre aquele país visto com bons olhos, com alegria, né? Porque é um país que não compra briga com ninguém, entendeu? Não é como os Estados Unidos que compra briga, que se mete em briga, que cria encrenca, ou França, ou Alemanha, países da OTAN e tudo mais, né? Então, o Brasil sempre foi um país assim mais bem-vindo, mais bem visto, né? Um país alegre, amigo de todo mundo, né? Só que agora, com tudo isso que a gente está vendo, isso pode mudar, isso é muito preocupante. E o irônico de tudo isso é que quando o Bolsonaro foi eleito, né, o que foi dito nacionalmente, internacionalmente, é que, ó, vejam só o fascismo, a volta do fascismo, e vai ser uma ditadura, e vai acabar com a reputação internacional do Brasil. E agora a gente vê que o óbvio, né, claro, muitos já sabiam, mas o que muitos estão vendo agora é que não era bem assim, né? Na verdade, quem está acabando aí com a reputação do Brasil é o pessoal do amor. E relacionado a isso, né, o caso do Monark também, né, e de outros jornalistas, com quem você pode até discordar, mas que foram banidos do Brasil, basicamente, isso também está tendo repercussão internacional. Né, eu sempre acompanhando aqui, vendo muitos conteúdos em inglês, em português, eu vou vendo que isso também é algo que já é conhecido em outros países. Isso só piora aí a reputação do Brasil, né? Então é uma pena. E vendo aqui agora outro ponto, né? Os comentários dos esquerdistas aqui da UOL meio que concordando com essas ações da Polícia Federal, né? Isso é muito preocupante, né? Porque sempre tem aquela camada assim, mais radical que vai concordar com absolutamente tudo, né? Até se você colocar ali campos de concentração em nome do amor, as pessoas vão concordar. Isso é que é muito preocupante, né? Então outro jornalista, que eu esqueci o nome, passando pano e dizendo, não, calma aí, isso não é ditadura porque não houve tortura. Cara, calma aí, quer dizer, tudo bem, você pode prender a pessoa por crime de opinião e desde que não haja tortura, então tá valendo, tá tudo bem? Eu não sei se é bem assim, ou pelo menos é assim que ditaduras começam, né? Tipo, não é ditadura ainda porque a gente não torturou. Não, mas ainda não é porque a gente torturou, mas foi só uma vez. Não, mas foi só um pouquinho. Não, mas foi só uma tortura do pescoço para cima só. A gente só arrancou uma orelha só. Sabe, aí vão sempre colocando assim a barra mais alta, né, para justificar o que eles vêm fazendo, tá? E, cara, isso é tudo em nome da democracia, né? Isso aqui é o que é o mais bizarro, né? E bem, pessoal, quando a gente voltar para Portugal, vou fazer um vídeo aí com o Sérgio Tavares ou fazer uma live aí, de repente, né? Tem muitas perguntas aí para fazer para ele. E por último aí, né, vamos fazer mais vídeos aqui sobre a Coreia do Sul. Amanhã a gente vai dar um pulo aqui no bairro aqui que inspirou a música Gangnam Style, fazer uma tour aí, falar de um assunto um pouco mais amigável e mais neutro, né, e deixar essas polêmicas aí de lado. Mas eu também não consegui me segurar, pessoal, porque isso aí, porra, pega muito mal aí pro Brasil. E olha, você quer ficar mais protegido de toda essa loucura? Trabalho remoto, tá? Tem um grupo aqui no WhatsApp, entre lá. Né, e é trabalho remoto, como eu disse, né, não é pirâmide, não é maracutaia, não é Felipe Neto vendendo blaze ou coisa do tipo, né, realmente a gente está falando de trabalho, mas há 12 profissões através das quais você pode sim ganhar dinheiro de forma remota, né, pela internet, e aí você escolhe se você quer estar no Brasil ou se você quer viajar, mas ficando no Brasil, pelo menos você pode ir para um bairro melhor, você não precisa mais se deslocar, pegar trânsito, ter que lidar com a violência, ser assaltado, você vai ter mais segurança, mais qualidade de vida, trabalhando de forma remota, né? Isso é muito possível. Quer saber como? Vai ter uma aula gratuita aqui, na verdade algumas, né? A gente vai falar sobre 12 profissões com as quais você pode começar. Só que antes disso ainda vai ter mais uma aula. Tem bastante conteúdo aqui no grupo, entra lá. De vez em quando as pessoas clicam e não abre na hora, né? Porque o YouTube não quer que você saia da plataforma, ele fica dificultando aí. Tente 2 vezes, tá? Porque aí você consegue entrar no grupo, tá? Então, pessoal, vou deixar aqui um vídeo mais amigável, mais ou menos relacionado a esse aqui, falando sobre a Coreia do Sul, onde nós estamos agora, né? Então, é só clicar aqui e assistir e nos vemos no próximo vídeo.